Paz e graça a todos. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar convosco a palavra de Deus e o texto está em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto fala em conformar-se, acomodar-se. E me faz lembrar de uma história vivida também por mim quando era criança, que na visita aos circos eu gostava muito de ver os elefantes e via aquela performance dos elefantes subindo em banquinhos, brincando com bolas, às vezes se debruçando sobre o homem que trabalhava com ele lá, o domador, de maneira muito dócil. E a gente fica perguntando como ele consegue fazer isso. Mas quando a gente começa a dar uma volta pelo circo, como eu fiz antes do espetáculo ou depois do espetáculo, um tempo depois, a gente vê, como eu vi, um elefante, esse elefante acorrentado pelo pé. Ele estava acorrentado por uma corrente. E aquilo me chama a atenção. Como um animal tão grande consegue ficar acomodado e preso por uma corrente tão simples, tão frágil? E aí, que a gente conversando com alguém nos diz que aquele elefante foi acomodado àquilo. Desde criança, ele foi, desde pequenininho, né, na sua infância, ele foi acorrentado. Inicialmente colocaram uma argola no pé dele com uma correntezinha simples, e à medida que ele ia crescendo, aquela corrente também ia passando de estágio em estágio, colocando um pouco mais espessa, um pouco mais forte, e algumas vezes eu tenho certeza que ele tentou se livrar daquela corrente, mas para a época aquela corrente era forte para ele. E aí chega um dia, de tanto ele tentar, que ele chega à conclusão de que não há como escapar daquela corrente. Por ele ter apenas instinto e não pensar, ele acredita que aquilo é o fim, que aquilo não consegue mais quebrar com o seu esforço. E o tempo vai passando e ele chega à idade adulta e fica acomodado aqui. Isso acontece muito conosco, queridos. Acontece muito conosco. A Bíblia diz: e não vos conformeis com este mundo. Muitas coisas nos acomodam, muitas coisas nos aprisionam, sejam pessoas, sejam situações, sejam dinheiro muitas vezes, sejam vícios muitas vezes, sejam coisas que nos coloca algemas e não nos deixa andar. A Bíblia nos aconselha a transformar, não nos acomodando, mas transformar a nossa mente. Esse é o ponto inicial, transformarmos a nossa mente, pensar. Se o elefante conseguisse raciocinar, ele logicamente iria ver que aquela corrente não era suficiente para segurá-lo. Com um esforço pequeno apenas ele se livraria, quebraria aquelas correntes. Também acontece conosco. Muitas coisas chegam a nos aprisionar tanto que você não vê saída. Mas se você parasse um pouco, quem está de fora consegue perceber que se você fizer um esforço, tomar uma decisão, você consegue libertar-se. A grande pergunta é: o que está te aprisionando? Situações, pessoas, emprego, coragem, força? O que está precisando em você? Forças externas? O que está acontecendo? O que te aprisiona? Liberte-se em nome de Jesus. Liberte-se. Mude. Pense. Raciocine. Abra sua mente. Renova sua mente em Deus. Em Deus. E não vos conformeis. Não se conforme com a situação. Não se conforme. Chegue diante de Deus e peça a Ele livramento. Não se acomode. Essas correntes não são suficientes para te aprisionar. Peça a Deus para que elas sejam quebradas, para você poder andar, para você poder correr, para você poder voar, para você poder decolar. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe a cada um nesta manhã. Amém.